Rio Grande do Sul abandonado. A verdade sobre a enchente que mudou o Brasil. O Brasil assistiu, estarrecido, à tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul em 2024. Mas o que muitos não viram, ou não quiseram mostrar, foi o que aconteceu depois. Famílias soterradas na lama do esquecimento, bairros inteiros engolidos pelas águas e pela negligência. Este não é apenas um documentário, é um dossiê, um grito de socorro, uma denúncia. Aqui, no Notícias Atuais 0285, vamos expor cada detalhe, desde o colapso das estruturas públicas até os heróis silenciosos que, mesmo sem ajuda governamental, seguem reconstruindo dignidade com as próprias mãos. Chegou a hora da verdade. O dia em que o Sul afundou e o Brasil fechou os olhos. O mês de maio de 2024 será lembrado como o ponto de ruptura da história gaúcha. Uma sequência de frentes frias associadas a um bloqueio atmosférico provocou o maior volume de chuva da história recente do estado. Em menos de 72 horas, rios como Guaíba, Taquari e Jacuí transbordaram com força descomunal, arrastando casas, lojas, escolas, pontes e vidas. Municípios como Canoas, Roca Sales, Eldorado do Sul e Mussum foram literalmente afogados. O cenário parecia o de uma guerra. Barcos substituíram carros, helicópteros cruzavam o céu dia e noite e famílias subiam em telhados esperando socorro. Em meio ao caos, a população se perguntava: onde estão os alertas? Onde está o preparo do governo? Onde está a prevenção? A omissão estatal e a tempestade da incompetência. As sirenes que não tocaram, os planos de contingência que estavam no papel e os recursos que jamais chegaram. Essa foi a realidade enfrentada por centenas de milhares de pessoas. Apesar de previsões climáticas alarmantes emitidas dias antes, autoridades estaduais e federais demoraram para agir. O sistema de drenagem obsoleto, as encostas desprotegidas e a total ausência de planos emergenciais transformaram a enchente em uma catástrofe anunciada. A Defesa Civil ficou sobrecarregada e, em muitos municípios, o socorro só veio graças a voluntários. As falas das autoridades, repletas de promessas vagas e improvisações, contrastavam com o desespero das famílias soterradas na lama. A incompetência institucional não só expôs a população à tragédia, como atrasou as primeiras ações de resgate. A tragédia foi natural, mas o abandono foi humano. As instituições que agiram e as que seguem firmes no combate à tragédia, em meio à devastação, o povo do Rio Grande do Sul encontrou apoio em diversas frentes. O Exército Brasileiro foi uma das primeiras instituições a entrar em campo com equipes de resgate, aeronaves e caminhões anfíbios. A Força Aérea Brasileira intensificou os voos de transporte de mantimentos, água potável e medicamentos, principalmente para regiões ilhadas. A Cruz Vermelha Brasileira montou postos de acolhimento em parceria com hospitais e universidades, enquanto ONGs, como a Central Única das Favelas, CUFA, e o Instituto da Criança organizaram campanhas que mobilizaram milhões de reais em doações. Universidades federais abriram espaços como abrigos e clínicas solidárias. A nível internacional, países como Uruguai, Argentina e até a União Europeia ofereceram ajuda diplomática e logística, mas pouco foi articulado pelo governo brasileiro para acelerar essa cooperação. Enquanto isso, voluntários anônimos cruzavam o estado com carros particulares cheios de doações, dormindo em galpões, arriscando a própria saúde para manter vivo o senso de solidariedade nacional. Essa mobilização, ainda hoje em andamento, é o que impede que a tragédia se torne um colapso irreversível. Ainda assim, o esforço de reconstrução caminha lentamente, sem uma coordenação nacional clara, sem metas públicas e sem a presença efetiva de políticas de Estado que façam a diferença no cotidiano dos desabrigados. Os empresários que se recusaram a abandonar o povo, os verdadeiros heróis dessa tragédia,
Em um país onde muitas vezes o poder econômico se ausenta das responsabilidades sociais, empresários do Rio Grande do Sul mostraram que solidariedade pode vir de onde menos se espera. Nomes como Luciano Hang, dono da Havan, enviaram toneladas de mantimentos, roupas e equipamentos diretamente às cidades atingidas, utilizando logística própria e ignorando a burocracia estatal. Pequenas e médias empresas de logística, como a Jamef e transportadoras locais, suspenderam atividades comerciais para atuar exclusivamente no transporte de doações. Donos de mercados, padarias e hotéis disponibilizaram seus estoques e abriram portas para abrigar famílias desabrigadas. Um caso que se destacou foi o do empresário agropecuarista de Estrela, que transformou seus galpões em centros de acolhimento, hospedando mais de 300 pessoas com alimentação completa, assistência médica e psicólogos contratados com recursos próprios. Tudo isso sem buscar mídia, sem esperar retorno político. Enquanto o governo travava debates sobre verbas e decretos, esses empreendedores agiam com o que tinham e ainda seguem firmes, reconstruindo moradias, oferecendo empregos temporários e garantindo um mínimo de dignidade a quem perdeu tudo. Esse documentário não apenas expõe, mas exalta essa atitude. Esses empresários representam o Brasil que não espera, o Brasil que faz, a reconstrução lenta, o que ainda precisa ser feito para devolver dignidade à população gaúcha. Apesar da comoção nacional, a reconstrução do Rio Grande do Sul avança a passos lentos, revelando uma dura realidade. Boa parte da população afetada ainda vive em abrigos improvisados, ginásios esportivos superlotados e até tendas armadas às pressas. A infraestrutura básica de muitos municípios, como redes de esgoto, eletricidade e abastecimento de água, foi completamente destruída. E mesmo após semanas da tragédia, em várias regiões rurais, o acesso continua difícil ou inexistente. Escolas continuam fechadas, unidades de saúde colapsadas e muitas crianças estão sem aula, sem atendimento psicológico e expostas a um ambiente de trauma coletivo. A economia local também está em ruínas. Agricultores perderam plantações inteiras, pequenos comerciantes faliram e milhares de famílias perderam suas únicas fontes de renda. O auxílio federal liberado até o momento é insuficiente e, em muitos casos, nem sequer chegou aos destinatários. Há relatos de filas intermináveis, formulários confusos e ausência de técnicos para avaliar os estragos. O que falta agora é um plano nacional de reconstrução, com metas objetivas, verbas emergenciais de fácil acesso e um cronograma de recuperação de moradias, escolas e hospitais. A dignidade não é apenas reconstruir uma casa, é devolver às pessoas a esperança de que seus filhos terão um futuro em paz, em segurança e com oportunidades reais. O que o Brasil precisa aprender com essa tragédia e o que precisa ser feito agora? A enchente que devastou o Rio Grande do Sul não foi um evento isolado, foi o resultado de anos de negligência, falta de investimento em infraestrutura preventiva e ausência de políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. A tragédia escancarou o despreparo das autoridades diante de desastres naturais cada vez mais frequentes. Não é possível aceitar que, em pleno 2025, um estado inteiro entre em colapso por falta de alertas eficientes, de planejamento urbano e de planos de evacuação em massa. É preciso, urgentemente, investir em sistemas modernos de meteorologia e resposta rápida, mapear áreas de risco com base em dados científicos, remover construções de zonas críticas e criar um fundo permanente de emergência climática. Também é necessário punir exemplarmente autoridades que se omitiram ou que atrasaram ações básicas de socorro. O Brasil precisa entender que eventos extremos deixarão de ser exceção e se tornarão a regra.
Precisamos de governantes que estejam à altura do desafio, que pensem em políticas públicas baseadas em ciência, em gestão de risco e não apenas em retórica populista. Essa tragédia não pode ser esquecida, precisa ser um divisor de águas. Ou aprendemos agora, ou pagaremos um preço cada vez mais alto. Se você chegou até aqui, é porque se importa. Não deixe essa tragédia cair no esquecimento. Compartilhe esse documentário. Comente aqui abaixo o que você acha que precisa mudar no Brasil. Você conhece histórias de heróis anônimos? Viu de perto o descaso das autoridades? O seu relato pode fazer a diferença. O canal Notícias Atuais 0285 segue comprometido com a verdade, com o povo e com a memória de quem perdeu tudo. Se inscreva, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada de informação consciente, porque quando a mídia cala, nós falamos. E falamos por todos.